Bom, é uma grande honra receber a professora Débora Pérez Menezes, da Federal de Santa Catarina. Ela é doutora pela Universidade de Oxford, com passagens por instituições na Austrália, Espanha, Portugal e França. Atualmente é professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina e atua como diretora de avaliação de resultados e soluções digitais do CNPq. Então, uma salva de palmas, por favor. E pode começar. Obrigada, pessoal. Olha, se vocês quiserem me interromper, eu procurei fazer uma coisa didática, mas às vezes a gente acha que está didático, os alunos acham que não, né? Então, se precisarem perguntar alguma coisa no meio, sintam-se à vontade, porque me deram um tempo enorme para falar e eu preparei uma coisa um pouquinho mais curta, justamente para poder conversar com vocês se for necessário. Então, a minha ideia é mostrar para vocês como é que a detecção das ondas gravitacionais, que é uma coisa mais ou menos recente, na minha vida, com certeza, né? Porque desde que eu sou criancinha, que eu estou ouvindo falar que as ondas gravitacionais iam ser detectadas, e elas, na verdade, só foram detectadas em 2015. Então, faz 10 anos que, de fato, a gente tem informação que vai além da simulação da relatividade para as ondas gravitacionais. E também, como é que a gente vai incorporar a ideia de matéria escura para estudar as informações que a gente tem sobre a astrofísica. E tudo isso vai ter como base modelos que são gerados pela física nuclear. Então, para começar, eu queria mostrar para vocês aqui uma figurinha que um aluno meu fez, que mostra um pouquinho da evolução estelar. Então, quando a gente olha para o céu, tudo que a gente vê é física nuclear, né? Tem resultado de alguma reação nuclear. Quando a gente olha para as estrelas, elas são resultado da fusão nuclear. Nem todas as estrelas estão no espectro visível. Só as estrelas vivas, que estão queimando combustível pela fusão nuclear. Mas as estrelas passam por evoluções distintas. Então, tem aqui um cartunzinho que mostra que tem 3 tipos, basicamente. As primeiras são mais levinhas, né, vão até 8 massas solares. Então, o Sol está aqui, é uma estrela do tipo 1. Depois tem as do tipo 2, que têm uma massa intermediária, e do tipo 3, que são muito massivas. Todas elas nascem aí da contração da matéria que está aí no espaço, né? Criando o que a gente chama de protoestrela. Então, é uma situação antes da estrela acontecer. E aí, dependendo da massa dessa protoestrela, né, se é tipo 1, 2 ou 3, elas vão passar por cenários diferentes. Percebam que todas elas passam por esse momento, que é o que está acontecendo no Sol, que é quando o hidrogênio está se transformando em hélio, que é o que a gente gostaria de fazer aqui na Terra, né? Ter uma energia limpa por meio da fusão nuclear. Depois, dependendo da massa, essas duas aqui vão passar por um estágio que a gente chama de gigante vermelha. Então, quando isso acontecer, essa estrela ela vai se expandir. Isso significa que no nosso sistema solar que a Terra vai acabar, certo? Quando acontecer essa gigante vermelha, a Terra já passou por um momento em que vai esquentar muito o que tem aqui, e isso não tem nada a ver com as mudanças climáticas atuais, né? Isso é um fenômeno localizado, então existe um outro fenômeno mais global que vai fazer os nossos oceanos ferverem, vai começar a esquentar muito, e vai passar aí por essa gigante vermelha que vai englobar tudo que tiver, né? O Sol vai crescer e vai comer o que tiver pelo caminho. Essa tipo 3 vai passar por uma coisa um pouquinho mais elaborada, né? Que é essa estrela de Wolf-Rayet. Depois, essa gigante vermelha, nesse caso do Sol, vai passar por uma super gigante vermelha, e depois ela vai virar uma anãzinha branca. A anã branca, ela ainda é detectada no visível por um tempinho. É como se fosse uma velhinha que vai apagando aos pouquinhos. Mas essas duas outras aqui, né, que vão passar por estágios aqui intermediários diferentes, mas vão culminar com uma explosão de supernova, elas vão ter finais, cadáveres estelares ou remanescentes estelares, como vocês quiserem chamar, distintos. Então, eu vou me focar aqui nas estrelas de nêutrons, depois eu vou falar por que estrelas de quarks, ou buracos negros. Isso aqui é explicado pela relatividade geral, mas isso aqui é física nuclear pura. Tá? Então, é por esse caminho que a gente vai seguir. Bom, o que a gente sabe dessas fulanas, né? A gente sabe que elas foram observadas pela primeira vez por uma mulher,
que não ganhou o prêmio Nobel. Quem ganhou o prêmio Nobel foi o orientador dela, que era homem, mas ela levou a fama, ela ficou bem conhecida. E ela foi observada como um pulsar. Então, existem vários modos da gente perceber essas estrelas de nêutrons. A maioria absoluta delas, existe um catálogo. Então, nesse catálogo tem 1.900 que já foram observadas no espectro eletromagnético, na região da frequência de rádio. Certo? E elas são mantidas pela energia de rotação. Depois tem essas binárias, que são conhecidas como binárias de acréscimo de raio-x. Elas ficam orbitando umas ao redor das outras, e elas são mantidas pela energia gravitacional. E elas podem ter períodos de rotação muito distintos, né? Bem baixinhos, até 1000 segundos. E ainda tem esses outros objetos que têm muito a ver com o que a menina que falou agora, Flávia, né? Falou agora há pouco, que são chamados de magnetares. Então, nesses objetos, a gente, de fato, precisa entender o tipo de coisa que ela falou lá para a gente, né? Como é que o campo magnético intenso contribui para a gente entender o que tem dentro desses objetos. Então, magnetares, porque eles têm um campo magnético externo super intenso, 3 ordens de magnitude mais fortes do que o normal. O normal é 10 a 12 Gauss, e nesses caras aqui isso é 10 a 15 Gauss, na superfície. O que significa que lá dentro a gente pode ter campos magnéticos ainda muito maiores, né? Da ordem de 10 a 18, 10 a 19 ou até 10 a 20, desculpa, 20 Gauss, né? Isso aí. E ainda tem esses outros caras que eu vou ignorar. Então, normalmente, como esses aqui descrevem a maioria das estrelas de nêutrons, eu vou focar os resultados que estão vindo do NICER. O NICER é um telescópio que chama Neutron Star Interior Composition Explorer, que foi lançado em 2017, mas que começou a mandar dados para a gente em 2021. Então, esses dados que eu vou mostrar são relativamente recentes, né? E o que eles dizem para a gente é que essas estrelas de nêutrons têm da ordem aí de 1,4 a 2 massas solares, num raio, que hoje a gente sabe que é da ordem de 12 a 13 quilômetros, portanto, tem uma densidade absolutamente gigante. Então, objetos super exóticos, né, super densos. E a temperatura na superfície, ela... O que aconteceu aqui? Será que morreu? Não. Está aqui, está fraquinho. A temperatura na superfície é da ordem de 10 a 11, 10 a 12 Kelvin, quando a estrela é gerada, né, depois da explosão de supernova, mas depois ela resfria um bocado, no momento dessa estabilidade, que é quando a gente observa essas fulanas. Bom, aí tem uma história interessante, né? Peguei aqui algumas coisas que foram notícia aí nos últimos anos. Uma delas é isso aqui, né? Então, um estado de matéria bizarro que existe dentro dessas estrelas de nêutrons grandes, massivas. Então, como eu disse que elas podem até da ordem de 2 massas solares, elas podem ser compostas de coisas diferentes, mas o que se identificou é que lá no caroço elas podem ter os quarks desconfinados, né? Que tem a ver um pouquinho com o que a gente ouviu no começo da palestra passada. Então, isso aqui é o anúncio, né? Mas isso aqui é a propaganda, que é uma coisa que a gente também tem que aprender a fazer, né? A gente tem que aprender a fazer um pouquinho de divulgação científica e divulgar o nosso trabalho numa linguagem mais acessível. Então, isso aqui é a linguagem acessível de cima, e o de baixo é o paper, que, em geral, está numa linguagem muito mais técnica. E a QCD explica isso para a gente. Então, não sei se vocês têm familiaridade com esse diagrama. Esse é o famoso diagrama de fases da QCD, colocado na escala logarítmica na temperatura, porque, afinal de contas, eu falei que eu ia falar de física nuclear. Se eu boto na escala comum, o núcleo fica só um pontinho aqui. Agora eu engordei, botei na escala logarítmica, e todo mundo consegue enxergar o núcleo, né? Mas se vocês olharem aqui, isso aqui tem uma temperatura baixinha, da ordem de 10 MeV. Aqui o diagrama diz que tudo que está para cá dessa região é matéria hadrônica, portanto, fulanos confinados, então, ou 3 quarks, ou um par quark-antiquark, né? Podem ser os tais baryons ou os mesons. E o que tem para o lado de cá são os quarks desconfinados. O interessante desse diagrama é que a estrela de nêutrons tem densidade dessa ordem aqui. Então, ela pode ser qualquer coisa. Ela pode ser constituída só por hadrons, prótons, nêutrons, lambdas, blá, blá, blá. Ou ela pode ser construída só por quarks desconfinados,
Ou ela pode ser uma coisa que a gente chama de estrela híbrida, que tem um pouquinho de hadrons e um pouquinho de quarks, que é o fulano bizarro que apareceu naquela slide anterior, né? Então, tem um caroço hadrônico, uma parte hadrônica e um caroço constituído de hadrons. Então, a QCD também explica isso. E a proposta dessas estrelas, sejam híbridas ou de quarks, ela é bem antiga, né? Então, os primeiros dois pesquisadores que propuseram isso falaram da existência de estrelas híbridas em 1969. Eu era bebezinho, vocês não tinham nascido, mas já se pensava nessa ideia, só ninguém nunca tinha concretizado isso em termos de modelo. Depois, em 1970, o Ito propôs a ideia de estrelas só compostas de quarks desconfinados, porque a densidade é tão alta que isso poderia ser factível. E, mais tarde, o Boltzmann e o Witten propuseram o que eles chamaram de conjectura das estrelas estranhas, que diz o seguinte: se eu tenho a energia de ligação mais baixa quando eu tenho apenas quarks desconfinados, então, esses caras são o estado preferencial da matéria. E isso é possível em situações parecidas com aquelas encontradas nas densidades das estrelas de nêutrons. E aí as estrelas híbridas têm essas duas propostas, né? Ela pode ter ou não uma fase mista, então sem fase mista significa que eu tenho o tal do caroço de quarks e a parte externa de hadrons, ou eu posso ter um caroço de hadrons, uma fase mista de quarks e hadrons, e essa fase só de quarks. Eu vou ignorar isso para essa palestra, vou pensar nas híbridas só construídas desse jeito, para a gente não entrar em muita confusão, né? Muita complicação nas ideias. Tá bom, então vamos voltar lá para as ondas gravitacionais, né? Então, esses aí são os queridinhos, né? Os interferômetros. Imagino que todo mundo aqui deva ter estudado o Michelson Morley, né? Que provaram que o éter não existia. Que um deles, agora não me lembro qual, acho que o Michelson morreu achando que o equipamento dele não estava bom o suficiente, por isso que ele não tinha detectado o éter. Mas, afinal, isso é ciência, né? A gente, às vezes, procura uma coisa e a gente não acha. Quando a gente não acha, é porque aquela coisa, né, se a gente testar de todas as formas, essa coisa não está lá. Isso que mostrou a experiência deles. E a experiência deles era um interferômetro. O interferômetro é um fulaninho assim, né, 2 braços perpendiculares, que vão detectar ondas que vêm de diferentes localizações. E o LIGO e o Virgo são interferômetros, né? Então, está aqui o LIGO, tem 2 interferômetros, um em Hanford e um em Livingston. Um fica em Washington, outro em Louisiana. O Virgo, que fica em Macerata, que é perto de Pisa, na Itália. E tem o Kagra também, que fica no Japão, que só agora, quero dizer, nos últimos 3 ou 4 anos, é que começou a detectar ondas gravitacionais. A gente também tem uma proposta, né, de um objeto para detectar ondas gravitacionais, que é uma coisa esférica, que ainda não conseguiu chegar lá, mas, quem sabe, algum dia começa a nos ajudar com isso. Bom, eu falei para vocês que a primeira onda gravitacional foi detectada em 2015 pela junção de 2 buracos negros. E, em 2017, afinal, foi detectada a primeira onda gravitacional, que resultou da união de 2 estrelas de nêutrons. Como é que a gente sabe o que é essa onda gravitacional? A gente sabe porque teve um monte de teóricos que passou a vida fazendo muitos cálculos, né, e simulações. Então, esses teóricos usaram a relatividade geral para criar um banco de dados que simulava se houver a união de um buraco negro de 20 massas solares com um buraco negro de 21 massas solares, como vai ser a onda gravitacional resultante? Calcularam e tinham lá o formato. E se for um buraco negro de 10 massas solares, com um buraco negro de 12,54 massas solares, e eles se unirem, como vai ser a onda gravitacional resultante? Calcularam e tem lá no banco de dados. Então, imagina o tanto de cálculo teórico que tem lá. Mas o que acontece é como o reconhecimento facial, né? Eu olho para a carinha dela e falo assim, haha, ela já foi no metrô, olha aqui, a câmera detectou, confronta uma fisionomia com um banco gigante de dados e identifica o que acontece. Com as ondas gravitacionais é a mesma coisa. Chegou a onda gravitacional, aquele formato foi confrontado com esse banco enorme e eles identificaram que quem tinha colidido em 2017 foram
duas estrelas de nêutrons com massas aí 1,4, 1,3 massas solares, cada uma delas. E foi uma coisa fantástica, o que deu origem ao que a gente chamou de astronomia multimensageira. Foi tão fantástico que foi a capa da Science. 170817 é o nome dado a essa gravitational wave, porque ela foi detectada no dia 17 de agosto de 2017. Né? Então, está aqui a grande descoberta do ano. E a coisa fantástica é que foi um evento tão especial que ele não foi detectado só no LIGO e no Virgo, ele foi detectado como onda gravitacional, como raio gama, ele emitiu tudo quanto é tipo de informação detectável, né, como raio-x, no ultravioleta, no óptico, no infravermelho e no rádio. O que a gente chama de merger, né, essa onda gravitacional que resultou de merger, e é chamado de merger para a gente não confundir com o termo fusão, que normalmente se dá na estrela viva, né, não na estrela morta. Isso veio de uma galáxia que está a 140 milhões de anos-luz, né, very far, far away, e foi observado em 70 observatórios, nos todos os continentes e no espaço, além da colaboração LIGO-Virgo. E o que a gente viu? Né? Então, aqui tem a onda do in-spiral, que é essa aqui, quando um está orbitando ao redor do outro, então as duas estrelas de nêutrons estavam orbitando, e, de repente, elas se juntaram, que está aqui, o merger. Justamente aqui nesse ponto do merger, esse pouquinho de onda gravitacional, que foi detectada e foi confrontada com o banco de dados, foi identificado qual era a massa desses dois objetos. Quem não achar isso lindo, está na área errada. Certo? Porque isso é muito lindo, é muita informação, de muita coisa diferente junta para dar um resultado que foi esperado aí desde 1905, quando Einstein propôs a relatividade geral. E o que eles... Por que isso é importante, né? Além da detecção? Qual é a outra coisa que é importante? Eles calculam uma coisa que a gente chama de maré, que a gente está acostumado a ver, né, nos nossos oceanos. E existe uma teoria das marés, que foi proposta por um fulano chamado Augustus Love, em 1909, usando gravitação newtoniana. 100 anos depois, esses 4 fulanos, Damour, Nagar, Benetton e Poisson, né, em 2009, eles estenderam esse cálculo, percebe quanta teoria tem nessa história, estenderam esse cálculo para incluir a relatividade geral. E aí, todos os físicos, um pouquinho de narcisismo, né? Então, o nome dessa característica da maré é chamada de número de Love, né? Não porque estava apaixonado, mas é porque o fulano era o Augustus Love. E se a gente olhar, ele é segunda ordem porque ele é um quadrupolo, né? Então, vou mostrar a figurinha, então, por isso que é de segunda ordem. Na Terra, isso é da ordem de 0,3, nessas ondas gravitacionais aqui, isso é da ordem de 0,1. Quem tiver curiosidade, tem esses cálculos, quem gostar de relatividade geral, tem esses cálculos aí feitos nesse paper, abertinhos, né? Tanto da parte só newtoniana, como depois da relatividade geral, para a gente ver que não é mágica esse cálculo, que ele é bem simpático e nem é tão complicado. Então, de novo, a figurinha que eu já mostrei para vocês, né? Então, o sistema binário, aqui o merger, e o que a gente calcula, então, é essa polarizabilidade da maré. O quanto a maré é polarizada pela existência de um agente externo. Qual é o agente externo? A outra onda gravitacional. Né? Aqui na Terra, as marés são influenciadas pela Lua e pelo Sol, e a gente sabe quando é que a maré, com exatidão, quando é que a gente vai ter maré alta, maré baixa, e assim por diante. E aí, então, esse número, que é a tal da polarizabilidade de maré, ela é dada por essa constante, por essa tralha aqui. Então, essa tralha é 2/3, K2 é o número de Love de segunda ordem, certo? Então, a gente calcula o K2. O C é compacticidade da estrela. Quão compacta ela é? Então, qual é a compacticidade? É dada por massa, não, por raio, não, massa dividido pelo raio. Então, eu sei que uma estrela de uma massa solar 14 quilômetros, ela é menos compacta do que uma estrela de 2 massas solares de 10 quilômetros. Né? Então, tem a ver com a densidade ali do objeto. Raio e massa. Isso aqui é a constante gravitacional. Como é que a gente calcula isso aqui? A gente precisa de uma equação de estado.
e aí chegamos na física nuclear, né? Então, a equação de estado que todo mundo aqui conhece é PV igual a nRT, né? Lá do pré-primário de vocês, todo mundo usa a equação de estado do gás ideal. Então, a equação de estado que eu vou usar, claro que não é PV igual a nRT, é uma equação de estado muito mais sofisticada, né? Que depende de modelagem e que eu vou pular, vou mostrar só en passant, depois quem tiver interesse, tem vários cursos só sobre isso. Bom, então vamos voltar aí para o que o LIGO e o Virgo têm detectado, né? Então, essa aqui é uma onda gravitacional muito interessante. Ela foi detectada no dia 14 de agosto de 2019 e se sabe que veio de um objeto que tinha 25,6 massas solares, ninguém tem dúvida, buraco negro. E um outro objeto de 2,59 massas solares. Para a gente ter certeza se esse objeto é outro buraco negro ou uma estrela de nêutrons, a gente precisava ter essa deformabilidade de maré bem detectada, mas o sinal ruído dela não era suficiente. Então, ficou aberta a possibilidade desse objeto ser a estrela de nêutrons mais massiva, que já foi detectado, ou o buraco negro mais magrinho, que já foi detectado. Porque existe esse gap entre 2,5 e 5, pode ser uma coisa ou outra. Certo? Então, é um outro objeto que entrou aí nas nossas contas. Então, tem vários outros, eu não vou ficar falando deles todos, só estou dando uma ideia de como é que eles são detectados, mas a gente usa esses objetos como vínculos para entender a equação de estado. Isso é, a física nuclear que eu estou colocando como ingrediente está boa o suficiente ou não? Eu preciso melhorar essa equação de estado? Eu preciso relatividade envolvida? Blá, blá, blá. Então, tem vários objetos, se vocês olharem aqui, ó, a maioria deles são pulsares, como eu já disse lá na frente. Vocês podem ver que as massas variam aqui, ó, de 1,34 até da ordem de 2 massas solares, né, 1,97, 2,08. Aí, de novo, mais magrinhos, 1,4, 1,12, tarará, tarará. E tem essas ondas gravitacionais, certo? Que tem aqui o tal lambda, que são as deformabilidades de maré. Esse aqui também, ó, é um objeto que teve uma detecção muito boa, porque a gente sabe a massa, a gente sabe o raio e a gente sabe a deformabilidade de maré. E aí, quando a gente recebe dados, quem trabalha com colisões de íons pesados, com dados em geral, sabe que os grupos vão sair analisando esses dados, né? A gente sempre tem que limpar, fazer o tratamento dos dados, né? Então, desde lá, quando a gente era criancinha, que a gente tirava a nossa altura com centímetro, né? Quando vocês entraram na física, lá na primeira fase, vocês aprenderam que tinha um errinho ali, né? Então, esses dados sempre têm erros e eles são analisados de formas distintas, mas o que a gente vê, que é interessante, é que tanto esse objeto que a gente chama de canônico, porque tem a massa da ordem de 1,4, que é a maioria absoluta, quanto esse objeto bem massivo, que tem mais de 2 massas solares, eles têm raios mais ou menos da mesma ordem, né, de 12 ponto alguma coisa. E mesmo quando isso foi analisado por grupos muito distintos. Mas aí tem a história, né, de que a ciência continua, as detecções continuaram. Então, tem uma outra que foi detectada que pode ser uma estrela só de quarks. Então, ela é ainda mais compacta. E aí eu peguei esse ali de novo, aqui é a propaganda e aqui é o paper, né? Então, esse fulano aqui que a gente chama de Hess, olha, tem uma massa 0,77, então menos de uma massa solar, bem magrinho, e um raio de 10 quilômetros. E a proposta é o seguinte, nesse cara, talvez não hajam hadrons, talvez todas as partículas sejam quarks desconfinados. E ainda tem esse outro aqui, que é esse XT que significa que é transiente. XT é de raio transiente, então não é um objeto permanente, né? Então ele desaparece da visão. Mas esse cara foi detectado com uma massa aí de 1,21, mas aí o que ele tem de estranho? Né? A massa até que é um número mais ou menos normal, mas tem um raio bem pequenininho, bem pequenininho. Tá bom, então já falei um monte de matéria hadrônica, de onde quero caminhar para interpretar as estrelas de nêutrons, e agora eu vou parar um pouquinho e a gente vai falar um pouquinho de matéria escura. Então, tem gente que fala melhor do que eu, a gente fez um videozinho com todo o histórico, e aí eu queria botar um filmezinho aqui. Você põe para mim? Esse filme, eu coordeno um projeto que chama Mulheres na Ciência, então tem canal no YouTube, tem no TikTok, no Instagram,
Os vídeos do YouTube são mais longos, mas os que fazem mais sucesso são do TikTok e do Instagram, que são vídeos curtos. E aí tem as minhas alunas que fizeram um vídeo sobre matéria escura para mim, que eu vou passar aí para vocês. Somos estudantes de Física Bacharelado na Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje estamos aqui para falar sobre o tema matéria escura. As antigas ideias sobre matéria escura são um tanto diferentes das que conhecemos hoje. As primeiras menções a algo dessa natureza aconteceram por volta de 1894, quando o astrônomo Arthur Reinert mencionou áreas do céu onde as estrelas não estariam uniformemente distribuídas, questionando se essas regiões não possuíam estrelas ou se havia uma matéria bloqueando essa visão. Em 1904, Lord Kelvin se utilizou de conhecimentos de dinâmica e velocidade de dispersão das estrelas para estimar a quantidade de matéria presente em nossa galáxia. Tratando as estrelas no plano galáctico como se fossem partículas de um gás e a gravidade, a força de influência entre essas partículas, ele mostrou que as próprias estrelas não teriam força o suficiente para explicar a velocidade de dispersão observada, e que possivelmente parte da matéria da galáxia estaria na forma de estrelas mortas, que não emitiriam mais luz, mas que ainda assim influenciariam na gravidade. E foi com Henri Poincaré, citando os trabalhos de Kelvin, que utilizou-se pela primeira vez o termo matéria escura. E segundo ele, essa matéria provavelmente seria menor ou de no máximo igual quantidade à matéria visível. Em 1922, Jacobus Kapteyn estudou os movimentos verticais de todas as estrelas conhecidas próximas do plano galáctico e usou seus dados para estimar a aceleração da matéria. Segundo seus cálculos, a densidade espacial encontrada era suficiente para explicar os movimentos estudados, e ele não encontrou nenhuma evidência de falta de matéria. Ainda no mesmo ano, James Jeans reanalisou os dados de Kapteyn, e ele encontrou um déficit de massa. Segundo ele, para cada estrela que brilha, outras 2 estrelas escuras deveriam estar presentes. Em 1932, John Henry Cort tornou estudar os tais movimentos verticais das estrelas, e chegou à mesma conclusão que Jeans. Orr propôs que deveria existir algum tipo de matéria escura na nossa galáxia. Mais recentemente, em 2015, Fabio Yocco, que trabalhava no ICTP South American Institute for Fundamental Research em São Paulo, entre outros pesquisadores, também usando movimentos de estrelas, corroborou a existência de matéria escura no disco da nossa galáxia. E por mais que esse assunto não fosse totalmente desconhecido, foi a partir de Fritz Zwicky, por volta de 1933, que observações mais concretas sobre o assunto começaram a ser publicadas. Tudo começou com suas observações do aglomerado de Coma, que é esse aglomerado onde centenas de galáxias ocupam um espaço muito pequeno. Para isso, Zwicky utilizou o teorema do virial, que relaciona a energia cinética e potencial de um sistema de partículas para obter a sua velocidade de dispersão. Ele concluiu que se os resultados fossem confirmados, a matéria escura deveria existir e em quantidade surpreendentemente maior do que a matéria luminosa observada. E mesmo com essa afirmação contundente, essa discussão não avançou. E por muito tempo essas observações ficaram engavetadas. Mas aqui fica a pergunta, será que paramos por aqui? Ao longo do tempo, vários outros cientistas trabalharam com essas ideias, mas é Vera Rubin que aparece como a pessoa que deu uma interpretação mais certeira a essa investigação, na década de 1970. Seus trabalhos tiveram a colaboração de Kent Ford. Inclusive, há um vídeo aqui no canal sobre Vera Rubin, o número é 125. Esperava-se que a curva de rotação da galáxia, obtida através do gráfico da velocidade da órbita versus a distância ao centro da galáxia, tivesse um comportamento tal que a velocidade da órbita para as distâncias longe do centro galáctico diminuísse de acordo com a lei de Newton da gravitação. Mas o que se observa é que as velocidades não se comportam dessa forma, pois se percebe uma discrepância entre o valor calculado observacionalmente e o esperado teoricamente. Teoricamente, no gráfico da curva de rotação de galáxias, o crescimento contínuo da velocidade com o raio representa o centro da galáxia, que se movimenta como um disco rígido, mas a partir de uma certa distância do centro galáctico, a velocidade deveria diminuir. Entretanto, não é isso que ocorre. O que na verdade é observado é uma velocidade crescente, o que vai contra os resultados previstos e induz a pensar que talvez haja uma matéria não visível ali presente. Era como se houvesse mais força gravitacional do que o calculado. Assim, com esse comportamento estranho, eles analisaram e concluíram que, se não houvesse uma massa extra prendendo tudo na região estudada, os corpos deveriam estar saindo das órbitas vistas. Voltando ao gráfico de curva de rotação,
Quando a curva observada é usada para calcular a massa até uma distância de quase 2 vezes a distância do Sol ao centro galáctico, vemos que a massa contida dentro desse raio é o dobro da massa contida dentro da órbita do Sol. O esperado era que, a partir desse ponto limite, a curva de rotação passasse a decrescer, pois se a maior parte da massa da galáxia estivesse contida até esse raio, o movimento das estrelas e do gás situados mais distantes deveria ser cada vez mais lento, da mesma forma que a velocidade dos planetas diminui à medida que se aumenta a sua distância ao Sol. Entretanto, pelo contrário, a curva de rotação aumenta ligeiramente para distâncias maiores, o que implica que a quantidade de massa continua a crescer. O aparecimento dessa massa pode ser explicado ao considerarmos que a galáxia contém matéria não visível e que constitui, no mínimo, 2/3 da massa total da galáxia. Essa massa, que só interage pela gravidade, ainda não foi detectada em laboratório e constitui um dos pontos mais intrigantes da astronomia moderna. As evidências mais fortes indicam que os possíveis candidatos à matéria escura constituem uma extensão do modelo padrão de partículas, já que é descartada a chance da matéria escura ser feita de matéria bariônica, ou seja, da matéria comum formada pelas partículas do modelo padrão que conhecemos. Além disso, a natureza da matéria escura impõe que ela deve interagir com outros corpos através da gravidade ou da força nuclear fraca, e não emitir qualquer tipo de radiação eletromagnética. Portanto, a partir dessas considerações surgiram alguns candidatos, como os WIMPs, sigla em inglês para Weakly Interacting Massive Particle, que descreve um tipo de partícula massiva que interage somente através da gravidade e da força nuclear fraca. Os WIMPs foram propostos pela teoria da supersimetria da física de partículas. Foram propostos pela teoria da supersimetria da física de partículas. E os exemplos mais comuns dessas partículas são os neutralinos, neutrinos estéreis, entre outros. Há também uma possível extensão do modelo padrão com uma nova partícula chamada áxion, que raramente poderia interagir com matéria normal e não seria relativística. A hipótese foi proposta pela primeira vez há mais de 40 anos, mas ainda não foram encontrados sinais de que realmente existem no universo. Mesmo assim, essas partículas são consideradas uma boa explicação para a constituição da matéria escura. Também existem hipóteses de classificação da matéria escura quando analisada a sua interação com a temperatura. São 3 tipos. A matéria escura fria, na qual suas partículas viajariam lentamente em relação à velocidade da luz e interagiriam muito fracamente com a matéria bariônica. Essa é a ideia mais aceita pelos teóricos, sendo que os áxions, os neutrinos estéreis e os neutralinos seriam as partículas que formariam esse tipo de matéria escura. Já a matéria escura quente seria uma forma oposta à matéria escura fria, e suas partículas viajariam em velocidades ultra-relativísticas. Porém, essa possibilidade já foi eliminada, porque não poderia explicar como as galáxias individuais se formaram a partir do Big Bang, coisa que a matéria escura fria é capaz de fazer. Por fim, temos a matéria escura morna, que teria propriedades intermediárias entre a matéria escura quente e a matéria escura fria. E os possíveis candidatos para compor esse tipo de matéria seriam os neutrinos e gravitinos estéreis. Apesar de não ter sido registrada nenhuma detecção dessas partículas em experimentos de consenso dentro da comunidade científica, essa é uma área de pesquisa que ainda tem muito a crescer. E muito do nosso entendimento do universo depende desse crescimento. Afinal, nós somos uma maneira do cosmos conhecer a si mesmo. Se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe seu like, inscreva-se no canal. Bom, agora já descansei, posso voltar lá? Então, o que a gente viu até aqui? Eu estava falando para vocês de algumas das características das estrelas de nêutrons e por que a gente acredita que existe matéria escura. Então, daqui para frente, eu vou juntar essas duas informações. Obrigada, Sami. Então, o que a gente sabe é que da ordem, ou o que a gente acredita, né, da ordem de 26,4% é matéria escura, tá aqui DM, dark matter. A gente não sabe se essas partículas são bósons ou se são férmions. E a gente sabe que elas podem interagir, ou existem duas possibilidades delas interagirem, como as meninas falaram aí no filme, né? Elas podem até interagir por meio de uma interação não gravitacional, e quando isso acontece, a gente usa uma equação que a gente costuma chamar de Thomson-Oppenheimer-Folkoff, para ligar aquilo que eu disse que a gente faz na física nuclear com o que os astrofísicos observam, que são tipicamente massa, raio e a tal da polarizabilidade de maré.
Ou elas podem interagir apenas gravitacionalmente, e nesse caso a gente precisa de um cálculo um pouquinho mais sofisticado, que a gente chama de cálculo para dois fluidos, ou aproximação de dois fluidos. Então, vocês já devem ter percebido que existe uma quantidade enorme de coisas que a gente pode testar, e eu vou mostrar algumas delas. Então, primeiro, o que a gente chama de matéria ordinária, ou matéria hadrônica, ela pode ser... O que a gente chama de matéria ordinária pode ser só matéria hadrônica, ou pode ser a tal da matéria estranha, que são os quarks U, D e S desconfinados. E aí, as estrelas de nêutrons constituídas por essas fulanas, elas podem ser estrelas hadrônicas, estrelas híbridas, onde eu tenho os dois tipos de matéria, ou as tais estrelas de quarks. E aí, para descrever isso, quando eu tenho matéria hadrônica, eu não vou entrar no detalhe do modelo, mas isso aqui se chama modelo de Valeska não linear. Isso aqui é um modelo hadrônico dependente da densidade, Density Dependent Hadronic Model. E quando eu tenho matéria estranha, a gente pode ter uma coisa tão simples quanto o modelo do MIT com o canal vetorial, para ele ficar mais repulsivo, ou uma matéria de quarks também, que tem dependência na densidade. Então, diferentemente do que a Flávia falou na palestra anterior, em vez da constante de acoplamento depender do campo magnético, nesses tem dependência da densidade, eles dependem da densidade. Então, o acoplamento ele não é fixo. E ainda tem esse modelo, que é um modelo mais recente, né, que é um modelo de gás de Fermi muito sofisticado, onde os férmions interagem entre si, mas não interagem com mais nada, né, para fora, ou com outros fluidos externos. Então, alguns exemplos de cálculos que foram feitos. Então, nesse aqui, por exemplo, a matéria ordinária usou um modelo dependendo da densidade, e a matéria escura é um tratamento que se chama de tratamento espelho. Então, ele é igual o da matéria bariônica, só que simplificado. Tem constante de acoplamento, tudo que se faz na matéria bariônica, nesse modelo espelho para matéria escura também é feito. E aí se usa essa equação de Thoma-Oppenheimer-Volkoff para dois fluidos. Então, vou colocar ela aqui uma vez para vocês verem. Então, percebam que aqui tem, são 3 equações diferenciais acopladas. Essa equação diferencial ela tem a pressão da matéria ordinária, que depende da pressão e da densidade de energia da matéria ordinária. Isso tudo vem da tal equação de estado. E aí, de novo, a pressão da matéria ordinária, blá, 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 e aqui tem uma contribuição da matéria escura. Aí eu tenho um análogo para a matéria escura, então matéria escura, densidade de energia da matéria escura, mas aqui entra a contribuição da matéria ordinária na pressão, que é o que a gente vê, né? O que a gente fala? Se tem mais massa ali, tem alguma influência gravitacional. E aí tem essa equação diferencial para a massa, onde entram as duas densidades de energia. A gente define essa quantidade, que eu chamei aqui de FD, fração de matéria escura, como sendo a quantidade de massa de matéria escura num determinado raio da matéria escura, dividido pela massa total do objeto, dividido pelo seu raio. Então, vou mostrar isso, como é que funciona. Só para eu não voltar a falar dessa TOV, se a gente tiver só um fluido, o que muda nessas coisas aqui? Muda, vamos tirar, se eu tivesse um fluido, só tira toda essa influência aqui da matéria escura, então eu teria essa equação sem esse componente da pressão aqui, e aqui essa outra equação sem esse componente da densidade de energia. Então eu teria duas equações acopladas, que é o que a gente chama de Thoma-Oppenheimer-Volkoff usual, né? O resultado, né? Então, aqui o que a gente vê? Aqui são várias configurações que mostram a evolução de uma estrela de nêutrons. Então, esse S aqui é entropia, densidade de entropia, e o Y é a quantidade de leptons. Então, nesses leptons tem elétrons, míons e neutrinos. Então, eu tenho uma quantidade que é 0,4, que é o que as simulações mostram que existem, e aí tem duas configurações. O N é só nucleons, e o NH tem nucleons e híperons também. Então, os mais leves possíveis. E aí a quantidade de matéria escura, ela varia de 0%, não tem matéria escura, até 5%. Então, a ideia foi avaliar quanto que a matéria escura contribui para as quantidades macroscópicas que a gente pode calcular usando aquelas equações lá de TOV,
ou de 2 fluidos. Então, vou olhar para uma delas, para a gente não ficar gastando vista nessa tabela gigante, né? Mas o que a gente pode ver é o seguinte, ó, conforme o percentual de matéria escura aumenta, a massa máxima do objeto diminui. Eu já vou mostrar um gráfico para vocês entenderem o que é essa massa máxima. Está vendo? Diminui, 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 e assim por diante. A outra coisa que a gente vê é que a polarizabilidade de maré também diminui, 800, 700, 800, 1.200, 900. Então, conforme a quantidade de matéria escura aumenta, esses números diminuem. E diminuem consideravelmente. A gente consegue perceber, né, se teve matéria escura no cálculo ou não. A outra coisa é que, assim, isso aqui é a evolução, né? Então, eu suponho que eu tenho... Isso aqui vem de simulações numéricas. A gente supõe que a gente tem uma densidade de entropia 1. Depois ela aumenta, como todo mundo espera, né? A entropia aumenta. Só que depois que ela aumenta, o objeto desleptoniza. Então, isso é a história lá do processo Urca, quem já deve ter ouvido falar do Gamov, do Chamber, né? Nossos brasileiros que falaram do processo Urca por causa que o dinheiro desaparecia no cassino da Urca, no Rio de Janeiro, né? A origem da palavra é essa. Quando a estrela de nêutrons está resfriando, ela também perde muita energia, por isso que eles chamaram de processo Urca, né? Então, esse processo Urca significa que quem carrega energia, os neutrinos interagem muito pouco com a matéria. Tem uma piadinha típica da física nuclear que diz o seguinte: o neutrino interage com o corpo humano uma vez a cada 70 anos. Então, a pessoa morre na segunda interação, né? Quando ele vier a segunda vez. Então, o neutrino interage muito pouco. Como ele interage muito pouco, ele escapa muito facilmente da estrela. Então, a gente diz que ele desleptoniza. Então, está vendo aqui, ó, que eu tinha 0,4, aqui eu tenho 0,2 e aqui eu tenho 0. Então, a entropia aumentou, mas a estrela desleptonizou, o neutrino foi embora e aí ela resfria, que é o que a gente detecta, que eu estou chamando de temperatura zero, né? Então, zero, porque eu estou comparando a energia cinética da estrela com a energia térmica, e aí é como se a temperatura fosse zero. São muitas ordens de grandeza diferentes. E aí, para qualquer configuração que vocês olharem, né, o que a gente chama isso aqui de snapshot, para qualquer figurinha, para qualquer snapshot, para qualquer configuração, o que a gente encontra é a mesma coisa nesse modelo. Quando a fração de matéria escura aumenta, a massa máxima dela diminui. E aqui eu só tenho estrela hadrônica. E aqui tem as figuras que mostram isso, né? Então, a massa máxima, quem é? A massa máxima é essa criatura aqui, ó. Esse aqui é um diagrama massa-raio. Nesse diagrama, ele faz uma curva assim. A massa máxima é o ponto de máximo nesse diagrama. Então, eu tenho para cada ponto dessa curva, eu tenho isso aqui é uma família de estrelas. Eu tenho uma estrela que tem uma certa massa e um raio correspondente. Então, percebam que a massa máxima é da ordem de 2,5, um pouquinho menos, e o raio está aqui da ordem de 13 quilômetros. Isso somente, e aí essas bolotas aqui são os vínculos experimentais que eu falei lá no começo, né? Então, o que a gente gostaria é que essa curva cruzasse esses vínculos experimentais, e, de fato, ela cruza. Essas aqui não me interessam, certo? Nenhuma dessas me interessa, porque são as estrelas ainda no seu processo evolutivo. O que me interessa são aquelas de T igual a 0, que são aquelas que estão sendo detectadas, né? Já evoluíram, já viraram estrela de nêutrons. Então, está aqui. A gente vê que, olha que simpático. Esse aqui, olha, descreve esses caras todos, né? Esses pulsares, também as massas das ondas gravitacionais. E aqui tem a polarizabilidade de maré, que foi detectada lá nesse 170807, né? No famosão, está aqui. E aí ela tem essa barra de erro aqui. E o que a gente gostaria, então, é que essas curvas cruzassem essa barra de erro. E olha que sensacional. Quando eu não tenho matéria escura, também vocês não precisam ficar olhando para isso tudo, é só olhar para a curva sólida preta, temperatura zero, sem matéria escura. Ela não cruza. Mas quando eu tenho um percentual de matéria escura, mesmo que ele seja pequenininho, 1%, ele passa a cruzar. Então, o objeto com matéria escura descreve a polarizabilidade de maré, que só a matéria ordinária não descreve. E aí, daqui para frente, tem um conjunto enorme de coisas que eu posso fazer, né? Posso brincar. Então, aqui eu tenho, por exemplo, estrelas hadrônicas, só um fluido. Então, se eu tenho um fluido, é porque a matéria ordinária e a matéria escura têm que interagir
de forma fraca. Então, aí essas equações é que mostram essa interação. Também a gente não precisa ficar olhando para todas elas, mas aqui a massa efetiva do bárion, ele é corrigido, e aí tem aqui uma influência, está vendo, desse H, que tem a ver com esse portal de Higgs, que é um dos modos de fazer o neutralino interagir, né? Então, o neutralino também foi um dos candidatos lá que a menina falou. E aí tem aqui a massa do neutralino, a gente pode brincar com ela, mas isso aqui a gente usou 200 GeV, e aqui são constantes, né, que eu precisei para usar o modelo. Eu não vou entrar em detalhes, mas aí, de novo, vou mostrar o mesmo tipo de curva para vocês. Então, o que eu tenho aqui? Ó, em vez de eu ter a fração de matéria escura, aqui eu tenho esse K, que é o momento de Fermi da matéria escura, que veio daqui. Ó. Não, aqui não. Deixa eu ver, aqui eu tenho. Não. Aqui, deixa eu ir mais um para frente, só para vocês verem. A densidade da matéria escura, ela é uma integral, que vai de 0 até o momento de Fermi, se ela for um Fermi, se essa partícula for um férmio, né? Então, esse K é o momento de Fermi. Então, na verdade, conforme eu aumento o K, então 0 significa que eu não tenho matéria escura, e aí eu posso aumentar esse momento de Fermi, que é equivalente ao que no outro trabalho foi feito, aumentando aquela fração de massa. Certo? E aí, de novo, vocês veem o que muda, né? A curva pontilhada. Bom, aqui, ó, não, a curva pontilhada, as cores vão aqui, né, conforme eu aumento a matéria escura, e a curva pontilhada é sem a criatura, né, sem a matéria escura. E o que a gente vê? Ó, a gente vê que eu consigo descrever esse pulsar, esse aqui do NICER, aquele RES lá, que se desconfia que seja uma estrela de quarks, mas eu não consigo, com uma única curva, descrever todo mundo, que é o que eles gostariam de fazer. Para eu ter uma única curva descrevendo todo mundo, eu tenho que ter um comportamento assim, ó, descreveria esse cara de massa bem alta, e ela teria que fazer uma curva aqui e depois descer para cá, né? Então, eu nunca consigo descrever ao mesmo tempo esse cara que é transiente e esse cara que a gente desconfia que seja uma estrela de quarks, que é o que está escrito aqui. Aqui, de novo, a polarizabilidade de maré, né? Então, vocês veem que momentos de Fermi baixos descrevem, muito altos não. Isso aqui está fora, não cruza essa curva. Aí, uma outra possibilidade, estudo da matéria hadrônica, tal da estrela híbrida. Então, ela tem um caroço, uma parte externa de hadrons e um caroço de quarks. Então, de novo, aqui só um fluido. Então, outra vez vai interagir por meio do neutralino. Aqui tem, de novo, a densidade lagrangiana da matéria escura, blá, 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 as constantes que foram utilizadas. E aqui também, como ela é híbrida, ela precisa, na parte da matéria ordinária, uma lagrangiana para a parte hadrônica e uma para a parte de quarks, que são essas coisas aqui. Quem com o modelo do Valeska ou esses modelos da hadrodinâmica quântica conseguem visualizar o que tem nessas equações. Quem não tem, não faz mal. Aqui é um modelo que é ajustado aí com base na física nuclear e tem constantes de acoplamento. E aqui os resultados, né? Então, aqui é a equação de estado típica de uma estrela híbrida. Ela tem uma parte hadrônica, ela tem um platô, que é uma descontinuidade, e aí ela pula para a equação de estado da parte de quarks. E, de novo, aqui a gente tem quantidades diferentes de matéria escura, né? Então, essa aqui é 0, eu não consigo enxergar a cor aqui. Se eu não consigo, vocês também não vão conseguir. E aí vai aumentando daqui para cá. Né? Essa primeira aqui praticamente coincide com essa, não, acho que é um verdinho, claro, praticamente coincide aqui, e depois, conforme eu vou aumentando a quantidade de matéria escura, ela vai ficando o que a gente chama de mais suave. Mais suave significa o quê? Que para uma mesma pressão, a densidade de energia é mais baixa. Né? Então, isso é como o pneu da bicicleta. Tenho mais pressão, o pneu fica mais duro. Se eu tenho menos pressão, o pneu fica mais mole, que é de estado a gente chama de suave. Aí a gente pega essa tralha toda aqui, bota lá nas equações de Tove e encontra os diagramas massa-raio. E o que vocês conseguem ver também é que quando eu coloco matéria escura, e aí esse GV é o canal de interação com essa parte de quarks, então tem vários estudos com vários valores diferentes, mas a gente consegue, de forma geral, explicar esses vínculos que vieram lá do NICER e das ondas gravitacionais. A onda gravitacional está aqui, está aqui de novo. Aqui, ó,
De vez em quando some esse negócio, não sei porquê. Acho que ele cansa. Aí eu boto aqui. Tá fraquinho, né? Mas dá para ver que ele cruza aqui, né? Aqui nem todos cruzam, aqui também nem todos cruzam, isso é, muita matéria escura é ruim, pouca matéria escura é bom. Esse é o recado desses trabalhos. E aí, de novo, vocês podem ver ó, que a gente consegue, lembra daquele caroço bizarro que foi encontrado? É o que a gente vê aqui, né? A gente consegue modelar até uma estrela de nêutrons com até 71% sendo de quarks desconfinados. Diga. Com os dois. Com os dois. Deixa eu ver aqui se eu tenho as expressões. Aqui, está aqui o acoplamento. Não está. Não escrevi tudo. Mas está interagindo com os dois. Tá? E aí eu uso só uma TOV. E aqui é um outro trabalho que não é meu, mas que é muito interessante, que foi feito aqui por minha aluna de doutorado, minha ex-aluna de doutorado, né, que agora já criou asas e voou, com um grupo aqui de Frankfurt e de Barcelona, e eles estudaram esse modelo aqui, que é o tal do gás de Fermi, que é autointeragente com ele mesmo. E aí eles estudam se ele interage com ele mesmo fracamente ou fortemente. E aí tem essas equações de estado aqui, esse Y é uma medida de quão fracamente ou forte essa interação. Então, vejam que vai de 10 a menos 1 a 10 ao cubo, mudam muito. Tem essas diferentes equações de estado. Mas o que eles concluem, que é interessante, é que a massa máxima da estrela, nesse caso, para esse modelo, tanto pode aumentar como diminuir quando eu coloco matéria escura, que é diferente do que eu sempre vi, né? Então, todos os cálculos que eu fiz, eu coloco escura, a equação de estado suaviza, a massa máxima diminui. Aqui não, aqui eles têm situações, por isso que eles chamam de masquerading, né? Colocando uma máscara lá, não dá para saber se aquilo é de fato uma estrela só de matéria ordinária ou se tem matéria escura. E aí, para terminar, né, já falei matéria de hadrons, matéria híbrida, estrela híbrida, e agora eu vou falar da estrela de quarks, também não é um trabalho meu, mas é um trabalho que é bem didático, porque eles usaram estrelas de quarks, com esse modelo dependente da densidade, mas eles usaram para matéria escura, tanto a matéria escura fermiônica como a bosônica. Né? Então, aqui é a densidade lagrangiana da fermiônica, eles botaram esse canal aqui de interação vetorial para aumentar a repulsão, a equação de estado fica mais dura, então eu consigo gerar massas máximas maiores. E aqui eles veem, está vendo que essa curva aqui é diferente da anterior, porque a estrela de quarks, a anterior fazia uma coisa mais assim, né? Baixava para cá. De novo, eles conseguem descrever esses pulsares, essa onda gravitacional, conseguem descrever o RES, não conseguem descrever aquele cara transiente lá, raio 7, nem aparece aqui no gráfico deles. Né? E, de novo, o comportamento que eles encontram é o mesmo. Ó, eles fizeram a fração de matéria escura indo de 0 a 10%, conforme a matéria escura aumenta, a massa máxima diminui. E aí eles fizeram o mesmo estudo com bósons. Então, está aqui a densidade lagrangiana para matéria escura descrita por um canal bosônico, né? E aí, de novo, eles obtêm o mesmo comportamento. Eles conseguem descrever esses objetos e, conforme a fração de matéria escura aumenta, a massa máxima diminui. Moral da história. A gente tem um leque gigante de coisas aí para até que seja definido, de fato, a matéria escura. E o que vem por aí? O que vem por aí é mais detecção. Né? Então, eu mostrei uma série de vínculos, mas essas coisas vão aumentar muito. Então, eu falei para vocês lá que os pulsares, né, massa e raio, foram determinados pelo NICER, que foi lançado em 2017, mas agora se prevê o lançamento da Athena em 2030, desse ELISA, que eles chamam, que vai ser, de novo, um outro interferômetro que vai para o espaço. O que se pretende é lançar esse fulano em 2034. Depois tem esse que eles chamam de FAST, né, que eu fui recentemente na China visitar, que é uma coisa absolutamente impressionante. São dois
Morreu? É para eu ficar quieta? Não. Morreu, não. E o telescópio cobre toda essa área, 500 metros quadrados de espelho para detectar. E uma das coisas que o FAST quer fazer, eles querem detectar muitas coisas, né, com esse telescópio. Querem detectar o universo, né, reconstruir as imagens do universo primordial. Eles querem detectar mais pulsares, estabelecer o tal do período de rotação desses pulsares, participar nessa que eles chamam de pulsar navigation. Eles querem usar as detecções de ondas gravitacionais para limitar, para procurar onde é que esses pulsares estão fundindo, né? Estão merging. Que mais? E eles querem fazer resolução de alta performance, de resolução espectral, né? De alta performance, para detectar alguns sinais mais que eles chamam de fracos que vêm do universo e participar no final pela procura da procura por inteligência extraterrestre. E ainda tem esse outro cara que também deve ficar pronto por volta de 2030, que vai ser da terceira geração de observatórios de ondas gravitacionais, que de novo um interferômetro, mas está embaixo da superfície terrestre. Isso ainda tem mais um, né? Tem esse Cosmic Explorer, que também está previsto para 2035, e a ideia é que, junto com o LISA, ou o ELISA, né? O Einstein, o LIGO, o Virgo e o CAGRA, vão trazer mais detecção, tanto de ondas gravitacionais, estrelas neutras aí do universo. Moral da história. A gente tem uma quantidade enorme de cenários que podem ser estudados do ponto de vista teórico. Do ponto de vista observacional, vai vir um monte de coisa aí na vida de vocês, né? Eu não sei se eu vou estar fazendo física em 2035, muito provavelmente eu vou estar me dedicando só à divulgação científica, mas isso é o futuro, que é o futuro próximo aí para vocês, né? Do doutorado, pós-doc, não sei o quê, esses resultados todos vão estar aí. E aí, eu tive um aluno que depois transicionou para aluna, não sei se vocês já ouviram falar, que chama... Depois, eu tenho até um livro escrito com ele, que faleceu em fevereiro desse ano. Ele é a doença do Stephen Hawking, e faleceu era uma pessoa super resiliente, né? Faleceu de Covid em fevereiro, e ele sempre usava uma frase que eu copiei aqui, né? Como Thanos, e aí eu acrescentei a inteligência artificial, não vai dar para escapar da inteligência artificial, a matéria escura é inevitável. Então, quem faz estudos onde ela possa ser incorporada, acho que é um caminho interessante para explorar. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigado pela apresentação. E agora vamos abrir para as perguntas. Temos perguntas. Oi, professor, obrigado pela palestra, primeiro. Segundo, quando você comentou sobre o efeito dos parâmetros das estrelas, os parâmetros que eram afetados era aquele de... Eu queria saber, não sei se está... tinha sido em outro slide que eu tinha notado, mas funciona também. Porque era uma tabela gigantesca, assim. Isso. Aí eu queria saber como interpretar essa variação nesse parâmetro em função da matéria escura. Não vai dar microfonia, não? Não. Esse parâmetro ele é obtido a partir essa equação TOV, que são 2 ou 3 equações diferenciais acopladas. Quando a gente está calculando essa polarizabilidade de maré, é mais uma equação que é resolvida junto. Então, mais uma equação, eu não coloquei ali, mas é mais uma equação diferencial que é resolvida autoconsistentemente com as outras, né? Então,
ele cospe para a gente um valor. Então, para cada... Lembra que eu disse que... Espera aí, vou voltar ao meu gráfico para mostrar uma coisa. O que eu falei é que cada ponto aqui é uma estrela, certo? Para cada ponto aqui, a gente encontra um ponto aqui, nessa polarizabilidade de maré, certo? Então, tem a estrela aqui que está com um ponto aqui em algum lugar, né? Nesse gráfico aqui. O que a gente sabe, o que foi detectado é isso aqui, é uma barra também, não é um número fixo. Então, o que a gente espera é que essa equação, essa determinada equação, que gera essa família, deve satisfazer esses vínculos e, ao mesmo tempo, cruzar essa curva. É isso que a gente espera da interpretação dessa polarizabilidade de maré. Respondi a tua pergunta? Era isso que você queria saber? Eu queria saber, talvez, se tem essa interpretação, tipo, o que significa essa polarizabilidade de maré mas a matéria escura é menor, mas aí como interpretar isso fisicamente mesmo, mais conceitualmente mesmo. Isso é o que deu. Eu tenho uma amiga, a Marina Nilsen, que aposentou, mas quando a gente fazia uma conta, eu falei, mas por quê? É o que deu. Então, a gente faz a conta, ela é consistente, a gente sabe que ela está certa, é o que deu. Né? Então, o que a gente vê é que, dada uma... Vou explicar como é que a conta é feita. Né? Então, eu pego lá uma equação de estado, que é o PV igual ao NRT sofisticadíssimo. Essa equação de estado tem um monte de ingredientes, tem que satisfazer vários vínculos também da física nuclear. Aí eu acredito que, se ela descreve bem alguma coisa da física nuclear, ela pode ser extrapolada para estrelas que são constituídas de hadrons. Certo? Aí eu pego essa equação de estado e uso como ingrediente para calcular essa TOV, junto com uma equação para polarizabilidade de maré, e o que eu quero é obter quantidades que eu possa confrontar com o que os astrofísicos encontram. Massa, raio, polarizabilidade de maré. O que a gente enxerga é mais ou menos isso. Né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, a sólida. Então, isso aqui, a sólida, ela tem uma massa máxima maior. Aí, se eu olhar para cá, o gráfico que descreve essa família de estrelas é esse gráfico que está aqui, ó, sem matéria escura. E o que a gente vê é que ele não descreve essa polarizabilidade de maré. Aí a gente aumenta um pouquinho, né? Boto aqui 1%. Aí vou de novo ver essa aqui, né? Tá essa pontilhada preta. Aí eu olho a pontilhada preta. Melhorou. 1% de matéria escura já cruza esse gráfico. Aí eu aumento aqui 5%, ó. A massa máxima diminuiu, mas ela ainda descreve esses objetos que foram detectados. E aí eu olho essa curva, está aqui, ó, cruzou esse dado da polarizabilidade de maré, eu fico feliz. Escolhi uma equação de estado boa, com um pouquinho de matéria escura, consegui descrever o que os astrofísicos estão determinando por aí. Tá? Agora, são candidatos. O fato de eu ter conseguido descrever não quer dizer que é esta resposta, porque o que eu tentei mostrar é que existem outros candidatos que também descrevem. Ou não, né? Tem uns que não descrevem tudo. Por exemplo, a gente não consegue nada com matéria escura ou sem matéria escura que descreva todos esses objetos e mais aquela criatura lá que eu chamei de XTE, que tem uma massa de 1,20, então está por aqui, e um raio de 7. Ó, ela está aqui fora do meu gráfico. Né? Ela está por aqui assim. Né? Então, nenhuma dessas curvas descreve isso tudo e mais esse fulano. Isso é um desafio. Né? Então, talvez, para descrever esse objeto, a gente precise muito mais matéria escura, ou a matéria escura que a gente está usando com o neutralino é ruim. Tem muita coisa aí para investigar. Mais alguma pergunta? Bom, eu tenho uma pergunta sobre esse gráfico mesmo. Quando a gente está analisando a polarizabilidade e aí o incremento de matéria escura, diminuindo isso, tentando interpretar fisicamente, é como se a minha matéria escura agisse como um arrasto para as oscilações que você tem ali. A tua matéria escura vai fazer a tua estrela ficar mais comprimida.
mais compacta, mais densa, certo? Bom, aí tem três imagens que a gente pode pensar. Nesse caso aqui, eu usei 2 fluidos, certo? Então, significa que elas só estão interagindo gravitacionalmente, só gravitacionalmente, tá? Sem interação fraca. Então, eu posso pensar que ela comprime, mas eu ainda, nessa situação, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tenho, é uma outra tabela, né? Eu comprimi, e aí esse fluido que está lá, talvez a gente pudesse pensar como se fosse uma goiaba, né? Então, eu tenho lá uma mistura da matéria escura com a matéria ordinária. O caroço da goiaba seria quando eu tenho os 2, e aí a matéria escura terminou aí, por exemplo. Ou eu podia pensar no contrário, né? Qual que pode ser o contrário? Sei lá, uma goiaba com o caroço para fora, né? Então, eu poderia ter um halo, eu poderia ter o raio da matéria escura indo para fora do raio da matéria ordinária. Então, que efeito isso tem na oscilação de maré? Percebe que vão ser efeitos talvez distintos. Se eu tiver essa situação de halo, a oscilação, a polarizabilidade de maré deve ser influenciada primordialmente pela matéria escura. Se eu tiver a goiaba, ela vai ser influenciada quase nada pela matéria escura, porque a maré que está ali na superfície praticamente não sente se o raio da minha matéria escura terminar lá dentro, né, no caroço da goiaba. Então, essa análise é uma análise que depende de como eu estou enxergando essa matéria escura, né? Eu não pus nenhum gráfico aí que mostra uma situação em que eu tenho o raio da matéria escura, o raio da matéria ordinária, né? Eu poderia ter posto isso, mas não fiz. Fico devendo para a próxima. Mas aí, então, assim, conclusão. Depende de como eu estou olhando para essa interação. Se está tudo misturado e eu tenho só um raio onde as duas coisas coexistem, eu tenho influência das duas coisas, matéria escura e matéria ordinária. Se eu tiver a situação em que eu tenho a goiaba, eu só tenho na polarizabilidade a influência direta da matéria ordinária. Mas perceba que são equações diferenciais acoplados. Tem uma interferência interna ali que eu posso não estar enxergando. E se eu tiver só o halo, matéria escura para fora, a oscilação vai ser primordialmente aí da matéria escura. Mas, de novo, a matéria ordinária, né, resolver a equação diferencial acoplada, também alterou do que se eu não tivesse. Então, é muita informação implícita para a gente dizer, é isso que está acontecendo, né? Obrigado. Eu tenho uma outra curiosidade, que quando você mostrou o diagrama de fase da QCD, ele tem 3 eixos, né? Normalmente, a gente vê ele com 2, que é densidade bariônica e temperatura. Só que você adicionou a assimetria. Você pode comentar um pouco sobre isso? Então, porque aqui eu não mostrei também nenhuma figura disso, mas se a gente olhar para a constituição, quais são os constituintes das estrelas de nêutrons, né? Então, vamos esquecer as quarks. Vamos pensar a estrela de nêutrons hadrônica. O que você acha que tem dentro da estrela de nêutrons? Nêutrons. Claro que não. Certo? Claro que não. É claro, a primeira hipótese lá da estrela de nêutrons, né, se a gente for olhar para o histórico, quando o Landau pensou nisso, ele pensou nêutrons, né, um núcleo gigante sem prótons, só nêutrons, para não ter influência da interação nuclear forte. Mas hoje a gente sabe que não é isso. Então, nêutrons, eles são, de fato, a maioria. Mas a gente tem prótons, se a gente quiser colocar híbridos, a gente tem lambda, sigma mais, sigma menos. E para o nêutron não virar próton, já essa interação nuclear fraca, o que acontece? Eu tenho nêutrons, sob determinadas condições onde as densidades são altas, o que acontece? Eles vão virar prótons. Quando eles viram prótons, eles emitem elétrons e neutrinos, certo? Para poder fechar a cadeia. Então, tem que ter uma coisa que a gente chama de estabilidade beta. Então, os nêutrons viram prótons, que vão gerar também elétrons e neutrinos, mas os prótons vão estabilidade beta mais e beta menos, né? Os prótons vão virar nêutrons, pósitrons,
e neutrinos, né? Um é antineutrinos e os outros antineutrinos. A gente tem essa estabilidade. Moral da história, dentro da equação de estado, eu tenho nêutrons, prótons, elétrons, neutrinos, por isso que eu disse que é uma equação de estado sofisticada. Isso tudo entra na minha receita. Então, eu tenho interação nuclear forte, eu tenho interação nuclear fraca, eu tenho o tal de equilíbrio químico, né? Para que não desapareçam, porque se todos os nêutrons virassem prótons, não tinha mais estrela de nêutrons, tinha estrela de prótons, certo? E como a gente está detectando, é uma coisa compatível com estrela de nêutrons. Isso tudo para te dizer que, então, os constituintes, apesar dos nêutrons serem os constituintes mais importantes das estrelas de nêutrons, se é que elas não são estrelas de quarks, eles não são os únicos. Então, tem uma assimetria de carga dentro das estrelas, que é o que está nesse eixo aqui, né? Então, quando a gente tem as estrelas... aqui. Tem a assimetria, né? Então, as estrelas de nêutrons, elas ocupam uma região, né? Que tem, aqui tem, ela tem, você vê na densidade, né? Então, eu não pus aqui quanto tem nessa densidade. Isso aqui é a densidade de saturação da física nuclear, mas isso aqui é 10 vezes isso. Isso aqui é da ordem de 1 Fermis a menos 3, né? Então, tem essa parte aqui da simetria, que a gente poderia ficar estudando aí, quanto de prótons, quanto de nêutrons, coisas desse tipo. Você tinha uma pergunta, não? Qual é a forma dessa interação desses férmions autointeragentes naquele último modelo que você falou? Eu sei que o trabalho não é seu, mas... Vou ficar devendo que eu não coloquei aqui. Não, mas é long range ou... Então, tem as duas coisas. Por isso que eu falei que eu vou ficar devendo. O ideal seria olhar para a fórmula, né? Mas eu só... percebe que eles dão duas possibilidades. Esse Y define se a interação se ele é fracamente interagente ou se ele é fortemente interagente. Uma delas é a curto alcance, a outra é mais longo alcance. Tá? Que é um modelo legal também para estudar outras coisas. É um modelo legal que dá para estudar outras coisas completamente diferentes, onde tem gás de férmions. Densidade. Bom, aqui é densidade bariônica, né? Tem vários, mas é densidade. Temos mais perguntas? Bom, se não, vamos agradecer a Débora. Eu que agradeço. E agora vamos continuar com mais uma apresentação.